Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre carbono, classificação de carbono e cadeias carbônicas. Classificação dos carbonos, como nós vimos na aula anterior, os carbonos podem ser classificados em primário, secundários, terciários e quaternários. Então, vamos montar aqui algumas cadeias carbônicas para podermos estudar melhor como esses carbonos eles são classificados, certo? Então, vamos observar que tipo de classificação cada carbono ele vai ter. Vamos montar aqui cadeias abertas, cadeias fechadas, cadeias em forma de bastão, tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro exemplo aqui, essa cadeia, vamos classificar os seus carbonos. Lembrando que aqui ao redor dessa cadeia vão ter hidrogênios, né? A partir da quantidade de ligações que nós vamos observar, né? Que tem. Deixa eu colocar aqui uma dupla. Certo? Então, vamos lá. Ó, essa cadeia aqui, eu vou ter esse carbono como carbono primário. Só para a gente relembrar que todos os que ficarem na extremidade, eles são carbonos primários. Então, eu tenho na extremidade tenho esse aqui, tenho esses dois aqui não são, e aqui o oxigênio também não é classificado como carbono, ok? Então, esses dois são primários. Vamos ver esse carbono aqui. Esse carbono está ligado a 1, a 2, a 3 carbonos. Então, ele é terciário. Esse carbono aqui, ele está ligado a 2 outros carbonos. Cuidado com essa casquinha de banana, porque é de ligação dupla, mas não é outro carbono. Então, esse carbono, ele é secundário. Esse carbono aqui, a gente vai observar que ele está ligado a 1 carbono, a 2 e a 3. Então, ele é terciário. Esse aqui, secundário. Esse, secundário. Esse aqui também vai ser secundário. Alguém pode dizer, professora, mas aqui não tem oxigênio? Mas eu estou observando ligação entre carbonos. Então, esse carbono só está ligado a 2 outros carbonos. Então, ele vai ser secundário, ok? Vamos para essa cadeia aqui que está na forma de bastão. Então, em cada encontrozinho desse, eu tenho carbono. Então, aqui esse carbono vai ser, só está ligado a um outro. Ele vai ser primário. Esse aqui, ó, tá ligado a 2 outros, secundário. Esse aqui, ligado a 2 outros, secundário. Esse, secundário. Esse, secundário. E esse, primário. Vamos para essa cadeia aqui de baixo. Esse carbono, ó, primário. Esse aqui, primário. Esse aqui, primário. E esse aqui, primário. Aí alguém pode dizer, professora, mas esse carbono aqui, por que ele vai ser primário se ele não está ligado a nenhum outro carbono? Porque a característica do carbono primário é estar ligado a um outro carbono ou a um outro elemento químico ou estar sozinho. Então, quando ele aparecer em uma dessas 3 formas, ele é considerado carbono primário. Vamos para esse carbono aqui, ó. Cuidado para não esquecer que aqui é um nitrogênio. Então, eu não estou olhando ligação, eu estou olhando nitrogênio, ou estou olhando carbono, desculpa. Então, aqui eu tenho um carbono, 2 carbonos. Esse aqui é secundário. Esse aqui também vai ser secundário. E esse aqui, no caso, vai ser terciário, ok? Vamos ver essa cadeia aqui, que vai ter carbono nesses lugares que eu estou colocando. Então, vamos classificar esses carbonos. Esse aqui, primário. Esse aqui, ó, secundário, porque o oxigênio não é carbono. Esse, secundário. Esse aqui vai ser terciário. Esse, secundário. E esse, secundário.
classificamos aí os carbonos, ok? Vamos ver agora, eu tenho classificação de carbonos, mas eu quero fazer com vocês a construção de cadeias. Então, por exemplo, a construção de fórmulas moleculares. Então, se eu tenho um elemento assim, ou se eu tenho uma cadeia assim, eu estou colocando muito em forma de bastão, porque é a forma em que nós iremos encontrar a maior quantidade de cadeias. Porque hoje a gente está estudando cadeias com cadeias na forma de bastão, é o que se estuda mais, tá certo? Vou colocar outra aqui. Então, vamos indicar aí as fórmulas moleculares dessas cadeias. Essa primeira cadeia aqui, o que é que eu vou observar? Primeiro, para a gente dar a fórmula molecular, nós temos que ver quantos carbonos e quantos hidrogênios nós temos. Então, eu tenho um carbono aqui, ele só tem uma ligação, vai ser CH3. Aqui, duas ligações, faltam quantos hidrogênios? 2. Aqui, uma ligação, também faltam 2 hidrogênios. Esse aqui, ó, 3 ligações, então falta um hidrogênio. 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Uma ligação, faltam 3 hidrogênios. Aqui, 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Uma ligação, 3 ligações, falta um hidrogênio. Aqui, faltam 3. Aqui, faltam 2. E aqui, faltam 3. Então, qual vai ser a fórmula molecular dessa cadeia? Vai ser C... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C11, H, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 23 hidrogênios. Vamos contar de novo. 3, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 21, são, no caso, 24 hidrogênios. Desculpa aí que eu fiz errado. Vamos ver essa cadeia aqui agora. Então, a fórmula molecular C11H24. Aqui eu tenho um carbono e uma ligação. Faltam 3 hidrogênios. Um carbono, 2 ligações, 2 hidrogênios. Um carbono, 2 ligações, 2 hidrogênios. Um carbono, 1, 2, 3 ligações, falta um hidrogênio. Um carbono, 3 ligações, faltam 1. E um carbono, uma ligação, faltam 3. Fórmula molecular dele vai ser C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6, H, 4, 5, 7, 9, 12. Certo? Vamos para esse aqui agora. Nós temos só carbonos. Vamos primeiro completar com hidrogênio. Então, aqui eu tenho 2 ligações. Uma ligação dupla, né? 2 ligações, faltam 2. Aqui eu tenho 3, falta 1. Aqui faltam 3, 2, 1, porque já tem as 3 ligações ao redor. 2, 3. Fórmula molecular C,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. H. 3, 4, 6, 9, 11, 14. Certo? Fórmula molecular C7H14. Vamos para essa aqui. Então, nós temos uma ligação, faltam 3. Aqui nós temos, em cada encontro desse, né, carbonos. Então, no caso aqui, a gente vai ter 1, 2, 3 ligações. Falta 1, 2, faltam 2, 3, falta 1, 2, 2, 3, certo? Vamos para a fórmula molecular. C, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. C7H, 4, 6, 7, 9, 11, 14. C7H14. Percebam que esses dois têm a mesma fórmula molecular, mas são cadeias diferentes, tá certo? Isso é interessante nós sabermos. Se nós fôssemos classificar esses carbonos, como era que iria ficar? Vamos lá classificar. Esse carbono aqui, primário, esse aqui, secundário, 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 primário. Vem para cá. Primário, secundário, terciário, secundário, primário. Secundário, primário. Primário, secundário, secundário, terciário, secundário, primário. Esse aqui nós já fizemos. Secundário, terciário, primário, secundário, primário. Vem para cá. Primário, terciário, secundário, terciário, secundário, secundário, primário. Fizemos aí a classificação dos carbonos. Aí a gente vai observar que existem cadeias abertas, cadeias fechadas. Essas aqui são as chamadas cadeias mistas. Por que mistas? Porque elas são abertas e são fechadas ao mesmo tempo. Então, veja, aqui eu tenho uma cadeia fechada e ela é aberta ao mesmo tempo. Então, ao invés de eu colocar a resposta aberta ou fechada, aberta e fechada, nós iremos utilizar cadeia mista. Nesse caso aqui, nós temos cadeia aberta, que está aqui, e aqui vai ser uma cadeia aromática, que nós iremos estudar daqui a pouco. Aqui, nós temos uma cadeia fechada e aqui uma cadeia aberta, certo? Aqui, uma cadeia fechada e uma cadeia aberta. Então, o nome que se dá a essas cadeias é de cadeia mista. Aqui, uma cadeia aromática e uma cadeia aberta, certo? Então, vamos dizer que nós iríamos aqui, vamos ver esse exemplo aqui, vamos dar a fórmula molecular dessa cadeia mista. Então, vamos lá. Quantos carbonos ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. C8H 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16. C8H16. Vamos nessa aqui classificar os seus carbonos. Então, eu tenho primário, 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 quaternário, terciário, secundário, 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 secundário e primário, ok? Aqui são secundários, por quê? Porque aqui eu tenho carbono, outro, outro, outro e outro, certo? Continuando, cadeias carbônicas fechadas. As cadeias carbônicas abertas são aquelas que estão na forma horizontal ou vertical,
mas que não se ligam por ciclos, não são geométricas. As cadeias fechadas, elas não apresentam extremidades livres, então elas têm uma forma geométrica. Aqui nós temos um estrutural e aqui uma forma em bastão, é a mesma cadeia. Aqui também são as mesmas cadeias. Aqui também as mesmas cadeias, né? Cadeias diferentes, mas são cadeias fechadas, certo? Então, se a gente fosse, né? Se nós fôssemos classificar a cadeia, nós teríamos uma cadeia aqui fechada, cadeia fechada para todas elas. Vamos para a próxima classificação. Cadeia aberta, como eu disse a vocês, são aquelas que apresentam as extremidades livres. Então, aqui eu tenho extremidade livre, ó, porque aqui eu tenho carbono, certo? Esses carbonos estão livres, ou seja, não tem uma forma geométrica para colocar. Aqui, nós vamos ter as cadeias consideradas insaturadas, que são aquelas que possuem dupla ou tripla ligação entre os carbonos. Então, percebam, aqui eu tenho carbono, carbono, e aqui no meio eu tenho uma dupla. Aqui eu tenho carbono, carbono e aqui entre elas uma dupla. Nesse caso aqui, se eu não tivesse essas duas duplas aqui, só tivesse essa aqui, ó, só essa dupla aqui, a cadeia não seria insaturada, seria saturada. Por quê? O que é a cadeia saturada? É a cadeia que só apresenta ligação simples ou apresenta dupla ou tripla, mas elas não estão entre carbonos. Percebam que aqui eu tenho oxigênio e aqui eu tenho carbono. Ou seja, essa cadeia aqui, ela vai ser, nesse ponto aqui, seria saturado. Insaturado só vai ser quando os carbonos estiverem, né, tiverem uma dupla ou uma tripla entre eles, tá certo? Então, vamos observar, é interessante nós prestarmos atenção nessa característica. Insaturada é quando tiver uma dupla ou tripla entre os carbonos, tá bom? E saturada, que é aqui, ó, não tem dupla nem tripla entre os carbonos, tá certo? Podia ter até aqui, ó, uma dupla, mas se eu tivesse um oxigênio aqui, ela ia ser considerada saturada, porque essa dupla não está se ligando carbono com carbono. Próxima classificação, cadeia heterogênea, vai ser aquela que possui um heteroátomo, que é o quê? É elemento diferente de carbono e hidrogênio que esteja entre carbonos. Mais uma vez, entre carbonos. Então, nesse caso aqui, ó, esses dois oxigênios que nós temos, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho outro carbono, aqui eu tenho outro carbono. Percebam que esse oxigênio, esses dois oxigênios, estão entre carbonos. Aí eles são considerados heteroátomos, tá certo? Se ele tivesse, como nós temos aqui, ó, nesse caso aqui, esse oxigênio aqui, percebam que ele não está ligado a dois carbonos. Está ligando-se a um carbono e a outro? Não, ele está ligando um carbono e um oxigênio. Ou seja, nesse caso aqui, ele é o quê? Ele é um oxigênio, só oxigênio, ele não é heteroátomo. Mas, como nós temos esse outro oxigênio que está se ligando a dois carbonos, aí vai ser um heteroátomo e a cadeia será uma cadeia heterogênea. Aqui nós vamos observar, ó, entre dois carbonos, o oxigênio. Então, nós temos aqui um heteroátomo, tá certo? Então, a cadeia é classificada como heterogênea. Aqui nós temos um nitrogênio entre dois carbonos. A cadeia também é considerada heterogênea. Aqui nós temos outro nitrogênio entre dois carbonos. E aqui um oxigênio entre dois carbonos. Então, a cadeia é considerada heterogênea, certo? Outra classificação para a cadeia é a cadeia alifática. O que é uma cadeia alifática? É aquela que é fechada, mas só não tem anel aromático, certo? Então, fechada é a mesma coisa que alifática. Então, se eu digo é uma cadeia fechada,
O nome dela também pode ser alifática, certo? Vai ser a mesma coisa. Então, aqui são cadeias alifáticas ou cadeias fechadas. Aqui nós temos uma cadeia aromática. Então, o que vão ser cadeias aromáticas? Vão ser todos aqueles compostos que têm um cheiro, a aromática que tem um cheiro, tá certo? Formada a partir de 6 carbonos com 3 ligações duplas intercaladas ou um anel aromático. O que vai ser o anel aromático? Vai ser essa estruturazinha que nós temos aqui, ó. Isso aqui é chamado de anel aromático, certo? Esse anel aromático pode ser substituído por 3 ligações duplas intercaladas. Eu tenho uma, não tenho, tenho outra, não tenho, tenho outra. Então, se aparecer um composto assim, ela é aromática. Se aparecer um composto assim, ela é aromática. Cuidado para não esquecer que esse anel ele está substituindo, ó, 3 ligações duplas intercaladas. Porque se eu fosse classificar essa cadeia aqui como saturada e insaturada, ela seria insaturada. Se ela aparece dessa forma aqui, com um anel aromático, e nós não lembrarmos que o anel aromático substitui as 3 duplas ligações, nós iríamos classificá-la como saturada, porque nós não estamos vendo as duplas ligações. Mas nós temos que lembrar que aqui existem sim 3 duplas ligações, por isso que ela é uma cadeia aromática, certo? Então, eu vou colocar agora algumas cadeias para nós classificarmos, ok? Pronto, então vamos agora classificar essas cadeias, né? Nós vamos classificá-las em aberta ou fechada, ou aromática ou mista. Outra classificação é se ela vai ser homogênea e heterogênea. E outra classificação se ela vai ser saturada ou insaturada. Nesse caso aqui, nós temos uma cadeia que ela é fechada, porque ela não tem extremidades. Ela vai ser uma cadeia saturada. Por quê? Porque ela não tem dupla ou tripla ligação entre carbonos. E ela vai ser uma cadeia homogênea, porque ela não tem heteroátomo, que é um elemento diferente de carbono e hidrogênio que esteja entre carbonos. Ela vai ser uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada. Perceba que aqui eu tenho estrutura sem compostos que se ramificam dela. Então, no caso, ela vai ser uma cadeia normal. Classificamos aqui essa primeira cadeia. Vamos para essa cadeia aqui agora. Nós observamos que ela tem extremidades. Então, ela é uma cadeia o quê? Ela é uma cadeia aberta. Certo? Cadeia aberta. Ela vai ser saturada ou insaturada. Percebam que entre esses carbonos aqui, nós temos uma dupla ligação. Essa dupla ligação faz com que essa cadeia ela seja insaturada. Continuando, ela vai ser homogênea ou heterogênea. Percebam que não tem elemento diferente de carbono e hidrogênio que esteja entre os carbonos, ou seja, não tem heteroátomo. Então, ela é uma cadeia homogênea. E ela é normal ramificada. Ó, percebam que aqui eu tenho minha cadeia principal, certo? E aqui eu tenho algo que parte dela. Então, ela vai ser uma cadeia ramificada. Vamos para essa cadeia aqui. Que tipo de cadeia é essa? Percebam que ela tem um anel aromático, ou seja, ela é uma cadeia aromática, certo? Ela vai ser saturada ou insaturada. Vocês lembram que a cadeia aromática ela tem 3 ligações duplas alternadas? Então, essas duplas ligações que estão entre os carbonos faz com que essa cadeia ela seja insaturada,
certo? Continuando, ela é uma cadeia normal, ou desculpa, homogênea ou heterogênea. Não existe heteroátomo aqui, então ela é uma cadeia homogênea. Existe ramificação aqui? Não, então ela é uma cadeia normal. Vamos para essa cadeia aqui. O que é que a gente observa? Que ela é uma cadeia aberta, ela é uma cadeia saturada, porque só tem ligação dupla, ela é uma cadeia homogênea, embora nós tenhamos um oxigênio aqui, esse oxigênio não está entre carbonos, então ela é homogênea. E vamos observar que aqui nós temos a cadeia principal e aqui nós temos uma ramificação, então ela é ramificada. Essa aqui de baixo vai ser também uma cadeia aberta. Nós vamos observar que entre carbonos, que eu tenho um e tenho um aqui, ela tem uma dupla ligação, ou seja, ela é insaturada. Aqui eu tenho um heteroátomo. Por que eu digo que é um heteroátomo? Porque ele está entre dois carbonos. Então, ela é heterogênea, certo? E, no caso, ela é ramificada ou não. Isso aqui vai ser uma ramificação. Então, ela é ramificada. Vamos ver esse caso aqui. É uma cadeia aberta. É uma cadeia saturada, porque não tem dupla nem tripla ligação. É uma cadeia, olha, uma hidroxila aqui no meio, oxigênio aqui entre dois carbonos. Então, ela é uma cadeia heterogênea e ela é uma cadeia normal, porque isso aqui é a minha cadeia principal. Essa última, percebam que ela é aberta, aqui aberta, e ao mesmo tempo ela é fechada. Então, ela vai ser uma cadeia mista. Aqui nós temos uma dupla ligação, então ela vai ser insaturada. Nós vamos ter só carbonos e hidrogênios na cadeia, então ela é homogênea. E nós não vamos ter ramificação, então ela é normal. Pronto? Basicamente é isso que vai cair na nossa prova diagnóstica. Espero que vocês tenham entendido.